pacientes de tratamento ambulatorial. Por isso existe um outro que chama PPS, que é Palliative Performance Status, ok? Em que você vai utilizar um status de performance levando em consideração questões funcionais. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se a gente encontra aqui. Não é aqui não. Vamos ver se a gente encontra aqui. Às vezes funciona. Vamos colocar aqui KPS. Botar todos os resultados para pegar imagens com direito autoral. Se a internet deixar. Vai. KPS é uma marca de roda. É mole? Ótimo. E aqui tem. Vou aumentar aqui para vocês verem. Perfeito. Esse aqui é o exemplo que a gente estava falando sobre o KPS ou Karnofsky Performance Status, tá? Então você vai ver que você tem uma escala que vai de 100% a 0%, sendo que 0% o paciente está morto e 100% o paciente está bem, como a gente está agora, ok? Quanto mais baixo, pior o paciente. Então, um exemplo, um paciente com 60% de KPS é um paciente que necessita de assistência ocasional, mas é capaz de se cuidar na maior parte das suas necessidades básicas. Geralmente ele é incapaz de trabalhar, mas consegue se cuidar dentro de casa e se cuidar das coisas básicas de dentro de casa, variando o quanto necessita de assistência. Quando eu falei sobre não funcionar muito bem, é porque abaixo aqui dos 50%, esses pacientes geralmente estão dentro do hospital. 10% está moribundo, muito doente, severamente doente, necessidade de cuidados especiais, e aí ela funciona muito bem aqui para pacientes em admissão hospitalar. Para os pacientes ambulatoriais, esses critérios objetivos de performance status, a gente acaba utilizando o PPS. Então, vamos ver se a gente acha o PPS aqui para mostrar para vocês. Esse aqui vocês vão encontrar no Manual de Cuidados Paliativos da ANCP, que o Gustavo deve ter passado para vocês. E aí ele funciona levando em consideração alguns critérios para a gente poder fazer essa avaliação. Então, o quanto o paciente deambula, atividade e evidência de doença, autocuidado, ingesta de alimentos, nível de consciência, ok? Então a gente começa daqui para cá. Então o paciente está com a deambulação reduzida, ele é 60% ou 70%, e aí ele vai vendo os critérios baseados em cada um desses critérios que foram citados aqui, ok? Esse que chama de PPS tem a versão traduzida no manual
da ANCP, que provavelmente o Gustavo passou para vocês. Certo? Certo, mano. Então segue. Agora vamos falar de sintoma. Então a gente falou aqui, ó, performance status, e agora a gente vai falar de sintomas. Vamos aqui para cima. Sintomas. Alguns sintomas e sinais presentes no doente com câncer avançado têm valor prognóstico, ou seja, indicam um pior prognóstico. De todos eles, vale a pena citar o complexo anorexia, astenia, perda de peso, ok? Ou síndrome de anorexia, astenia, caquexia, típico dos doentes, e talvez sejam, entre os sintomas e sinais que a gente vai falar, o que mais está relacionado à alta taxa de mortalidade. Pacientes com dispneia morrem mais. Pacientes com confusão mental também morrem mais. Dor. Embora seja um sintoma muito comum e que conforme a doença avança, a dor piore, a dor acaba não sendo um critério muito útil para avaliar sobrevivência e morte do paciente com câncer avançado. Mas curiosamente, o consumo de opioides está relacionado a um fator prognóstico. Os scores, e a gente não teve aula sobre avaliação de sintomas, mas existem alguns scores que fazem a avaliação do peso dos sintomas em cuidados paliativos, tá? O que a ANCP acaba utilizando é o score de Edmonton, que é o ESAS. Vocês vão encontrar lá ESAS, Edmonton Symptom Assessment Scale. Ele vai usar uma série de sintomas associados, vai ver o impacto desses sintomas. Essas escalas de sintomas também mostram que quanto maior o impacto clínico desses sintomas comuns em câncer avançado, pior é o prognóstico. Ok? Outra coisa importante são os sintomas psicológicos. Humor, percepção de qualidade de vida e autoavaliação em saúde. Existe alguma evidência que pacientes deprimidos têm prognóstico pior? Não há ainda uma evidência muito clara de que pior qualidade de vida, pior prognóstico. Não tem evidência clara ainda de que pacientes com scores de qualidade de vida muito baixos têm pior prognóstico. E um critério que chama autoavaliação do nível de saúde, esse sim tem um grande valor prognóstico. E pacientes que têm uma baixa autoavaliação do seu status de saúde
tem piores prognósticos em diferentes trabalhos científicos já publicados. Comorbidades. Eu não vou falar muito especificamente das comorbidades, mas obviamente as comorbidades são um peso de pior prognóstico para o doente com câncer avançado. Um paciente com câncer avançado geralmente é um paciente idoso, e como é idoso, é comum que ele tenha diabetes, hipertensão, ICC, insuficiência renal crônica. E a presença dessas comorbidades, quanto maior essas comorbidades, piora o prognóstico. E biomarcadores. Então, existe uma tentativa grande de encontrar exames de laboratório que fossem valorosos para a definição prognóstica desses pacientes com câncer avançado. Como o câncer é uma doença inflamatória, algumas provas de idade inflamatória poderiam ser úteis. Existem muitas pesquisas com relação à proteína C reativa como marcador prognóstico de mortalidade, um PCR aumentado. Como a gente tinha falado sobre perda de peso, anorexia, a gente está falando de desnutrição, então se o paciente está muito desnutrido, a albumina cai, isso também seria um marcador de mau prognóstico. Existem alguns trabalhos que usam a relação entre vitamina B12 sobre PCR, e esse valor, quanto maior esse valor, pior o prognóstico. E nas doenças não oncológicas a gente pode falar, por exemplo, no BNP, quer dizer, peptídeo natriurético cerebral. Nos pacientes com ICC, quanto maior o BNP, pior o prognóstico e maior o risco aumentado de morte súbita.